fazer aqui uma apresentação diferente, né? A gente não tem PowerPoint, é algo inovador. A gente vai, no fundo, direto lá para o Match para mostrar como funciona, as funcionalidades, às vezes, que não são tão evidentes, né? E tudo que foi feito para colocá-lo em operação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, a tela 1. Vocês só me falam se vocês estão vendo a tela. Já apareceu? Tá ótimo. Então, olha, essa tela aqui é a tela do navegador, né? O que a gente precisa fazer para ter acesso ao Match? Duas coisas, tá? A primeira delas é entrar no site aqui, ó, matchdaenergia.com.br, tá certo? Entrando no Match, já vai carregar essa página aqui para vocês, né? Que é a nova cara do Match, né? E se a gente descer aqui, ele explica um pouco o que é o Match. A ideia é a gente deixar de forma bem clara, né, e dar transparência para toda a programação das usinas, tudo que sai de resultado dos modelos e tudo que as usinas realmente geram. A gente mostra aqui a importância do Match. A ideia é a gente está consolidando aqui milhares, né, milhares de informações por hora, né? Então tem milhões de informações consolidadas na base, onde a gente traz e já vai mostrar para vocês aquilo que as usinas deveriam gerar de acordo com os modelos, aquilo que realmente está gerando e várias formas da gente poder ver essas diferenças e esses dados de maneiras diferentes, tá certo? E quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, é só preencher esse formulário, vem uma mensagem para a gente trata aqui, se a gente, dependendo da pergunta, né, estuda a estrutura resposta e devolve para vocês, tá? E esse Match, nessa versão 2.0, acho que é a primeira mudança que a gente tem aqui, ele é um Match logado, tá? Mas não existe nenhum custo aqui. O que existe é só, se você clicar aqui, quero me cadastrar, né? Ele vai te levar para uma página de cadastro. E depois, tudo que tiver de novidade do Match e tal, você vai receber, tá? Como eu já estou cadastrado, eu não vou me cadastrar de novo, tá? Então eu só vou me logar aqui, pedindo aqui para fazer o login, né? Ele já reconheceu aqui o meu nome e minha senha. Fazer ao vivo é sempre mais emocionante, né? Mas ele está funcionando, já carregou e está carregando aqui, né, a visualização do Match, tá? Bom, essa daqui é a cara, né, do Match 2.0 e ele tem aqui algumas novidades logo no início, tá certo? Porque a gente tem a geração das térmicas, a gente tem a geração das hídricas, mas a gente também tem agora a geração eólica, a gente também tem geração solar, a gente também analisa o consumo, a carga, e a gente também analisa preço. Então, aumentou aqui, né, o número de observações de variáveis que a gente consegue observar. Eu vou começar aqui, de cara, né, com a geração termoelétrica, tá? A hora que a gente clica aqui em geração termoelétrica, a gente tem aqui os dados hora a hora de geração termoelétrica desde janeiro de 2021 até 3 dias para trás, tá certo? Ele está aqui como 21/9, tá? Isso daqui, gente, também é uma novidade, porque a gente implementou aqui no Match 2.0 uns robozinhos que vão buscar as informações todo dia, e eles trazem essas informações todo dia. Então, todo dia esse número aqui ele vai andando, né? A gente tem uma certa defasagem, porque precisa ter todas as informações disponíveis para a gente poder baixar. Mas com uma defasagem aqui de 3 a 4 dias, né? Acho que 5 foi o máximo que a gente observou, a gente consegue trazer as informações aqui para ficarem disponíveis. Quando a gente trabalha com o horizonte inteiro, né, ele vai ficar mais lento, porque é bastante informação. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou continuar trabalhando com ele, se depois a gente vê que ficou mais lento aqui para apresentar online, a gente reduz um pouco o horizonte, tá? Mas qual que é, gente? Aqui que são essas linhas, tá certo? Essas linhas, olha, o laranja, ele é a operação real. Se a gente clicar aqui, olha, o que eu quero olhar, né? Eu quero olhar a geração real. A gente consegue ver a geração real, hora a hora, de todas as termoelétricas, porque a gente não selecionou nenhuma aqui em particular. Mas fala, poxa, mas hora a hora, eu não quero ver hora a hora nesse horizonte, né? Nesse horizonte eu quero ver dia a dia. Então a gente também consegue ver a geração termoelétrica dia a dia. Você fala, não, gente, eu quero ver, é muito tempo, é desde 2021, eu quero ver mensal. Então a gente consegue ver o gráfico da geração térmica mensal, tá? E aí você fala, poxa, mas isso é o real, né?
quanto que teve no modelo de preço, né? A gente segurando aqui o Ctrl apertado, tá? Clicando aqui, ó. Ó, ele vai mostrar. Ah, peraí. Eu segurei o Ctrl apertado, ele só ficou com as duas aqui selecionadas. Então ele está me mostrando a geração térmica real, que é a linha laranja, e ele está mostrando a geração que estava no D100. Qual D100? O D100 da CCE, tá? Então a gente consegue comparar a geração térmica real com a geração da CCE. Puxa, mas eu não quero mês, agora eu quero voltar para o horário. Não tem problema, tudo que foi selecionado ali, então a gente vai mostrar hora a hora, né, D100 da CCE com um real. Essa comparação, D100 da CCE com o real, é justamente o que a gente tinha no MET 1.0, né? Comparava os dois, real com a CCE. Aqui a gente tem o que formou o preço e aqui a gente tem a operação real. A diferença aqui no caso virou encargo, tá certo? Mas agora a gente pode falar, poxa, todo mundo, a gente comentava bastante, o pessoal fala, poxa, mas eu queria ver o descendo do ONS, tá certo? Eu não queria ver o descendo da CCE, porque no ONS tem a questão das linhas e tudo. A hora que a gente pede aqui para colocar o descendo do ONS, é essa linha roxa, tá certo? Percebam que ela é muito, muito próxima, né? Ela é muito próxima à linha verde, que é o descendo da CCE. Em alguns momentos existem algumas diferenças, olha, mas as duas linhas são muito próximas. E aí a gente fala, poxa vida, se o D100 da CCE é muito próximo do D100 do ONS, né, mas os dois são muito diferentes da geração real, como que surgiu a geração real, né? E aí ela fica muito, muito evidente quando a gente clica aqui, olha. Se a gente olhar a geração programada, tá vendo? Se a gente comparar programado com o real, cliquei aqui, olha, a gente vê que a programação é muito próxima, né, realmente da geração real. Tem alguns desvios, sim, tá? Algumas descidas aqui na programação, né, seriam maiores do que foram, algumas subidas também, mas elas são bem próximas. A gente pode vir e falar, não, eu não quero mais olhar o real, né? Eu só quero olhar agora programada com o D100 do ONS, tá certo? Clicamos aqui nos dois e a gente consegue ver que realmente, olha, nem o D100 do ONS ele previa tanta geração térmica. Na programação é que essa geração térmica apareceu. Aqui, talvez olhando mensal, a gente já consegue ver isso de uma forma mais abrangente, tá certo? Olha só, a programação, né, ela está bem mais próxima, né, aqui, olha, do D100 do ONS. E se a gente colocar aqui o real, né, a gente vê ainda o real um pouquinho acima da programação em alguns momentos, tá? E aí você fala, poxa, mas da onde está vindo essa diferença? A gente pode falar, poxa, será que é no Sudeste? Será que é no Nordeste? A gente pode escolher olhar somente o Sudeste. A gente vê que tem bastante térmica com essas diferenças no Sudeste. E térmica, mas que tipo de térmica? Falar, deve ser, será que foi a nuclear? Né? A gente vê que não. A nuclear ela tem um MET altíssimo, então a gente consegue fazer as análises por tipo de combustível. Ah, mas será que foi então o gás? Sim, olha, no gás é que tem bastante diferença entre D100, programação e operação real. Fala, poxa, será que foram as térmicas flexíveis ou aquelas inflexíveis? Se a gente clica nas inflexíveis, a gente vê que as térmicas inflexíveis, elas têm um casamento, né, entre programação, D100 e real. Na hora que a gente entra nas flexíveis, aí sim a gente vê a diferença, né, entre os dois. Está só térmica a gás flexível, tá? E depois fala, não, mas eu queria ver, gente, determinada térmica aqui. Aí dá para escolher também a térmica. Então a gente consegue ir mergulhando, a gente consegue, vamos pegar Macaé. Macaé, olha, dá para ver aqui, olha, o modelo mandava ela ficar desligada, mas ela é uma térmica de ciclo aberto, né? Então ela entra rápido. Então ela entrou em operação aqui em vários períodos. Aqui está o volume mensal. Mas a gente pode vir aqui e falar, poxa, eu não quero mais ficar olhando todo esse período, eu vou olhar somente aqui 2025. Vamos pegar janeiro de 25 até setembro de 25, e já que a gente reduziu o período, vamos olhar hora a hora, né? Aí a gente consegue ver a térmica, né? O modelo falando para a térmica não gerar na maior parte do tempo, né? E a gente vê o roxinho aqui, não existe, né? E a gente vê vários disparos aqui, despachos da usina. E, de novo, Macaé é ciclo aberto, ela liga e desliga rápido. A gente vê que ela tem muito esse padrão de ligar e desligar durante o dia.
Mas, pô, então Macaé, ela é uma térmica que está entrando muito então no sistema, dá para ver isso, né? Podemos dar um zoom só de agosto para frente. Ela está entrando muito aqui para ajudar na ponta. Em alguns dias o modelo enxerga essa necessidade. Em alguns dias, talvez, aqui, ó, vamos ver também. Olha, vamos olhar o verdinho. O verdinho está embaixo do roxo, então significa que, olha, o próprio PLD também tinha enxergado essa necessidade, tá certo? E aí Macaé entrou. Em outros dias, olha, o modelo enxergou uma necessidade e Macaé entrou bem mais. Em outros dias, o modelo falou, fica desligada, e Macaé foi despachada. A gente consegue ver isso. A gente consegue ver isso para qualquer usina, né? Se a gente pegar aqui Termorio, né, a gente consegue ver o que o modelo, o preço enxergou e qual que foi realmente o despacho. E percebam, o despacho foi muito próximo à geração real da geração programada, tá certo? O preço não pediu, não apareceu esse despacho aqui todo no preço, mas ele apareceu, né, na operação real. E esse daqui a gente vê que é uma térmica que ela tem ciclo combinado, ela não consegue fazer o liga e desliga que nem fez Macaé, né? Ela fica ligada durante as manhãs, durante os períodos de curtailment e tudo mais. Então a gente consegue ver o que está acontecendo na operação do sistema, dá para destravar a térmica, dá para fazer essa análise térmica, a gente pode mudar de combustível, tá certo? A gente vê aqui também, olha, alguns despachos, despachos programados, mas a geração real não atendeu ao despacho, né? E a gente vê aqui que o modelo não falou para gerar o térmica óleo, mas ela foi despachada, né? E aqui a gente consegue ver as diferenças. Então isso daqui é uma visão geral, assim, do que a gente consegue ver, né, hoje no MET 2.0. Então a gente consegue comparar 4 informações diferentes, né? A gente consegue comparar descendo a CCE, descendo o NS, geração programada, geração real, né? A gente consegue fazer análise em diferentes períodos, né? Aqui só está um mês, né? Você consegue fazer dia a dia, hora a hora, mês a mês. E a gente consegue ir caracterizando aqui por subsistema, por estado, falando, não, eu quero saber como é que foram as térmicas da Bahia, tá certo? Ou as térmicas do Ceará. A gente consegue ver por estado, por subsistema, no limite a gente consegue ver tudo por usina, né? Mas senão a gente pode consolidar por combustível, por inflexibilidade. A gente consegue ver, oh, nossa, gente, a nuclear tem um super match, né? O carvão, gente, nem tanto. Às vezes, olha a diferença aqui, o que o modelo mandou, o que a programação mandou. A gente vê um uso maior de carvão pela programação, né, nesses dias aqui do começo de agosto. Né? Aqui, dia 17 de agosto, ó, que foi um domingo, né? 10 de agosto, que é o Dia dos Pais. Eu não sei se vocês... Está famoso aí por conta da geração de toda a eólica e solar naquele dia, né? E tinha aqui a geração de 1.500 megamédios de carvão, né? Então a gente tem aqui dia a dia o que aconteceu e obviamente também tem o hora a hora. E se a gente quiser ver hora a hora e dar um zoom mesmo, né, a gente pode pegar até assim, vamos pegar só setembro, hora a hora, a gente consegue ver dia a dia o que está acontecendo, né, com a programação, com o DECEM, com a operação real. Eu acho que são as grandes novidades assim para a gente analisar a produção das usinas e o acoplamento que existe entre modelos, né, porque agora são 2 D6, programação e operação em tempo real.